Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo. Tá me ouvindo? Tranquilo? Ô, seu áudio tá perfeito, o Ah, meu. tá ótimo também, tá tudo certinho. Ah, então tá ótimo. Só aguardando aqui o pessoal entrar, já estão encaminhando. Tranquilo. Muito desespero por aí, o pessoal com SCD também, não? Um pouquinho corrido. Corrido, né? É todo lugar, viu? Brasília É, tá igual, Brasília tá do mesmo jeito. mesmo jeito, né, professor? Mesmo jeito, viu? Todo mundo na correria. Aqui tá correria grande, viu? O pessoal aqui já tá entrando. Boa tarde a todos. Como é que tá chegando o áudio aí para vocês? Tá ok? Só um minutinho. A gente fazer as devidas apresentações. Perfeito. Fixar o tema aqui, né, professor? Perfeito, pode ficar. Fixar o tema aqui, que é o tempo que o pessoal vai entrando para a gente iniciar. Não está dando para fixar aqui, mas assim que daqui a pouco eu tento de novo fixar. Se o professor conseguir fixar por aí o tema, Pra mim apareceu aqui, tá? Tá fixo aqui, mano. pronto. Novidade é CDSF 2020. Tranquilinho. Isso, eu só estou Perfeito. conseguindo fixar aqui, mas apareceu aqui também tranquilo. Uhum. Bom, vamos lá, né, professor? Iniciar, daqui a Vamos pouco lá. colegas, a gente tem muito assunto para conversar, né? Então todo o tempo é bem válido. E Professor, de imediato, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nessa live. Então, diante desse mês de prática, aí, na prática mesmo, a gente tendo que fazer essa declaração, que a ECD e a SF que foi prorrogada, a gente ganhou um pouco mais de tempo, mas a gente ainda está nessa rotina grande aí de poder entregar a ECD. Então, eu tenho recebido aí várias ligações também, então o pessoal está no ritmo frenético e conseguindo aí um pouquinho de tempo para poder participar desses eventos online. Então, eu gostaria de agradecer a presença do professor primeiro, agradecer aí o CRC que está disponibilizando esse espaço para que a gente possa aí compartilhar conhecimento juntamente com os colegas, agradecer a comissão do SPED, a qual eu faço parte, e aí eu gostaria de falar um pouquinho da comissão do SPED, para logo em seguida, o tempo que o pessoal vai entrando, e aí eu apresento o professor devidamente aí para os colegas. Bom, pessoal, eu sou o atual coordenador da comissão do SPED, do CRC CE, meu nome é Danilo Alves, para quem não me conhece, e eu faço parte da comissão do SPED juntamente com vários colegas de comissão, que esses eu vou apresentar aqui para vocês, que fazem parte da comissão. Danilo Alves como coordenador, a Patrícia Alves, que você já conhece também, professor Ângelo, é a nossa secretária, o Sherman Alcântara e a Eliane César, que faz parte de empresas de sistema, desenvolvedores de sistema, e já fazem parte da comissão juntamente conosco há muito tempo. Então, eles, por ter essa vivência com os sistemas, eles conseguem ajudar bastante os demais colegas, né? Então, a comissão do SPED ganha muito com isso. O Lourenço Júnior, Rondinelli Coelho também, aí, que é um expert aí na área trabalhista, colega nosso também, professor. A Alzira, que é uma grande parceira aí na Secretaria da Fazenda, ajudando o pessoal aí na Secretaria da Fazenda.
O Leandro Farias, que também aí está online, também faz parte da Force Tecnologia também. A Jacinta Rocha, que também faz parte da comissão. E a Socorro Oliveira, que fez parte aí do projeto SPED também a nível estadual e a nível nacional desde o início, né? Ela se aposentou agora recentemente, que é uma expert aí que socorreu a gente desde o início do SPED, que é a nossa querida Socorro Oliveira. A Camila Sobral e a Beatriz, que fazem parte também aí da comissão do SPED. E o Domingos Salvio, que representa a Receita Federal, ele é auditor da Receita, então a gente tem um auditor aí na nossa comissão. E nós temos o Edberto Cavalcante, que antigamente era da Receita, e agora ele faz parte da Secretaria de Finanças, da CEFIM. Então a gente procurou aí unir vários pontos fortes de vários colegas da comissão para que a gente pudesse ajudar o máximo de colegas possível aí com os vários assuntos do SPED. Então, eu gostaria de agradecer aí essa comissão que vem ajudando bastante aí os colegas e fico muito feliz em poder fazer parte agora como coordenador e gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes nessa live. Mande os convites, pessoal, compartilhe aí no Instagram de vocês, convide os colegas, que eu vou apresentar agora o nosso colega professor Ângelo. Eu tenho o prazer de dar aula com o professor Ângelo Costa também, pelo IPOG, e é uma pessoa que eu estimo bastante. E o professor Ângelo, ele, resumindo o currículo dele, né, e aí eu vou deixar ele se apresentar melhor, mas ele é um dos pioneiros do SPED lá no Distrito Federal. Então, ele tem muita bagagem, muita propriedade para falar desses dois projetos, que é o SPED-ECD e o SPED-ECF. Então, eu vou deixar o professor Ângelo se apresentar melhor, porque aí ele pode falar um pouco melhor da vivência dele e de quem é ele, para que vocês possam conhecer. E siga o professor Ângelo aí no Instagram dele. Fica à vontade, professor. Beleza, Danilo, muito bom, cara. Eu fico feliz pelo convite, inclusive é recíproco esse agradecimento. Quero agradecer já a comissão, você, o CRC do Ceará. É a primeira vez, tá? Primeira vez que eu tenho um trabalho com o CRC do Ceará. Acho que eu já rodei praticamente em todos os CRCs do Brasil, mas é a primeira vez. Eu sou de Fortaleza, minha esposa, que é de Brasília, o pai dela, que foi para Fortaleza em 96, levou só a mulher dele, a filha mais nova, que ela já casou comigo, ficou aí em Fortaleza depois de 2004. Viemos aqui para Brasília e nunca mais voltei. Já há 16 anos que eu estou aqui. Em 2008, quando assumi a SA de capital fechada aqui na Asa Sul, eu entreguei o SPED contábil, o colegiado acabou achando interessante, e por coincidência, em 2009, o nosso governador foi preso numa operação da Polícia Federal, na Lava Jato. Lá em 2009, o governador Arruda, na Caixa de Pandora, acabou sendo preso e todas as empresas que tinham contrato com o GDF foram investigadas. A nossa, claro, foi investigada e, enquanto contador dessa empresa, pelo artigo 177 do Código Civil, eu acabei tendo que responder também. E o que nos salvou, o que nos libertou, o que nos tirou de qualquer prosseguimento na investigação foi o SPED contábil que nós havíamos entregue em 2008. Mesmo não sendo obrigado, em 2008 nós entregamos o SPED contábil. Fomos a primeira empresa, primeiro contador a entregar o SPED. Então, em 2008 eu acabei tendo aí essa participação junto com a Receita Federal e a PGFN no processo da Polícia Federal, explicando inclusive para o pessoal da Receita Federal de Brasília como é que funcionava o SPED. Alguns colegas, inclusive, do SPED, a maioria que desenvolveu não é daqui. É o caso do Jonathan Formiga e o Daniel Belmiro, que é Jonathan Formiga paraibano, Jonathan Belmiro é carioca. Acabou que desde 2008 que eu venho entregando o SPED. Em 2009, eu comecei a falar de SPED no CRC do DF, no SESCOM DF, e não parei mais. Em 2012, aula na graduação, e atualmente, eu dei uma diminuída ao longo dos anos, né, mas atualmente, desde esses 2008 para cá, são 12 anos, já mais de 10 anos de aula, praticamente no MBA que nós damos aula junto. Prazer enorme dar aula com você lá, o Rondinelli também, a Patrícia, que são pessoas que eu estimo muito no IPOG. Então, desde 2018 eu estou no IPOG, desde 2012 dou aula na graduação. Agora chegou uma faculdade nova em Brasília, no ano passado, meio do ano passado, chamada Uninasal, que é bem forte no Nordeste. Então, voltei a dar aula na graduação, tinha parado, mas o presidente do CRC, que é o meu sócio, inclusive, pediu para dar aula na graduação da Uninasal, e eu acabei indo para lá, fazendo parte do pessoal da coordenação. E é muito bom. Lecionar é uma coisa muito boa, tá, Danilo? Então, hoje, além de contador, que é uma paixão que eu tenho, né? Eu sou contador por paixão,
tenho uma MBA em auditoria e perícia, eu parei mais de fazer auditoria e perícia, porque as consultorias, eu me descobri em consultoria, então eu tenho uma empresa de consultoria em Brasília, tenho uma parceria numa outra empresa para instrutoria e consultoria, e também tenho aulas aí no SESCOM, CRCs, alguns CRCs, e lá na FENACON, que nós também estamos juntos na FENACON, né? Essa semana, hoje é sexta, na terça-feira eu estava lá em São Paulo, de novo gravando pela FENACON. Então, já desde 2009, que eu venho dando aula de SPED, os 2 módulos, inclusive, o societário e esse tributário, que é SF e ECD, o ECD, que eu acho o coração do negócio todo, que ela é uma mistura de societário com tributário, é a parte mais interessante dos SPED. Então, fico muito feliz e, de novo, agradeço aí pelo convite e espero, quando voltar, inclusive, tenho falado, meu irmão mora bem aí do lado, o CRC é na Avenida da Universidade, aí do lado, meu irmão mora na rua de trás, aí perto da Gentilândia, na feirinha aí da Praça da Gentilândia, perto do PV, ó. Se estiver por aí outro dia, quando estiver tudo funcionando, com certeza eu vou conhecer a comissão. Opa, estamos aqui à sua espera, professor. E essa é a primeira vez de muitas. Se Deus quiser, o professor vai participar bastante aí conosco. A demanda é grande, estamos montando um evento aí, um workshop, que nós estaremos divulgando logo mais aí para todos, com vários assuntos do SPED, e se Deus quiser, nós vamos ter a oportunidade de ter vários professores aí conosco, né? Então, professor, fique à vontade para começar a explanar aí sobre o assunto, né? Eu creio que a gente vai começar pela ECD, né? Por conta do prazo que se encerra agora semana que vem, né? E depois a gente passa um pouquinho para ECF. E aí, de acordo, professor, com o que a gente for vendo as dúvidas aqui, a gente vai esclarecendo também. Fica à vontade, a casa é sua. Perfeito. Coloquem as perguntas, as dúvidas que vocês tenham, coloquem, compartilhem com os colegas. A hora é essa de tirar as dúvidas. Eu sei que está todo mundo aí correndo. Uma hora é válida para poder gerar uma ECD, para gerar uma ECF, porque o tempo está passando, mas às vezes é preciso parar, examinar e realmente tirar as dúvidas e esfriar um pouquinho a cabeça para poder cumprir essas declarações, né? Então, a gente tem ajudado muitos colegas e a gente sabe que tem que parar um pouquinho para estudar, para ver o que é necessário para poder mandar essas informações corretas. Então, aproveitem a live, coloquem perguntas aqui para o professor, para mim, e a gente vai responder. E se a gente não souber, né, professor, a gente tem a quem perguntar também. Verdade. Né? Então, fiquem à vontade. Beleza, perfeito. Obrigado, Daniel. Eu quero começar pelo principal, né? Eu não paro de receber e-mails e mensagens no WhatsApp sobre a recuperação da ECD que está dando ruim lá na hora que vai validar e até gerar, né? Alguns, inclusive, conseguem validar, mas, professor, não estou conseguindo entregar por conta aí da questão da recuperação. O saldo não está batendo. Porque eu olhei aqui, o saldo da ECD recuperada é exatamente igual o saldo da ECD que eu estou entregando. O que está acontecendo? Tá, vamos lá, vou te explicar agora. Primeira coisa, gente, ainda que não tenha mudado de contador, pode ter acontecido apenas uma mudança dentro do próprio plano de contas de reorganização. Era uma conta que tinha um número no começo de 2018, e aí no final de 2018 eu acabei alimentando esse saldo com esse código. Era, por exemplo, uma conta analítica com 4 níveis, eu resolvi mudar agora para ter um controle, não quis criar subconta, criei no final de 2018, no decorrer de 2018, essa conta com 5 níveis. E aí, se ela terminou com 4 níveis e virou o ano, em 2019 agora ela é 5 níveis, eu tenho que fazer uma relaçãozinha pequena. Às vezes nem é isso, é um problema ainda menor, como por exemplo, um e-mail que eu recebi recentemente, que a pessoa apenas, na mudança, atualização do sistema, resolveu colocar mais um 0 lá na conta analítica, só mais um zerinho, 001 ficou 0001. O que acontece é o seguinte, então, a partir de 2020 eu sou obrigado a recuperar a ECD do ano anterior, ou seja, na ECD, que é referente ao exercício 2019, eu vou ter 2 exercícios, o 2018 e o exercício 2019. O 2018, na verdade, para a ECD, parece que a maior preocupação do pessoal da Receita foi a implantação daquele paralelo de saldo. Como é que eu faço para olhar o saldo dos 2 anos dentro de uma empresa? A partir de agora eles podem, porque vai ter o saldo final de 2018 obrigatoriamente igual ao saldo inicial de 2019. Então, o registro C155, que é a recuperação da ECD de 2018,
ele tem que ter saldos exatamente iguais ao registro I-155, que é o de janeiro da SED de 2019, ou o exercício 2019. Aí vem uma questão interessantíssima. Mudou qualquer que seja a característica no código, não na nomenclatura, mas no código. O código era 4 níveis, virou 5, ele era analítico já, mas só que ele tem um 0 a mais, ou mudou mesmo de plano de contas, os códigos são diferentes. A partir de agora a SED diz o seguinte, 555, o saldo de 2018 no seu 55 e o saldo de 2019 no I-155 tem que ser exatamente iguais. Mas com essa pequena mudança, seja ela qual for, obrigatoriamente você vai ter que preencher o I-157, que é aquele mesmo que nós usávamos para a mudança de contador. Quando mudava de contador, eu tinha que dizer qual é a conta lá no contador passado, referente ao código dele no exercício anterior, para o meu novo plano de contas. Então, o maior dos problemas que tem acontecido aqui agora é exatamente isso, é a mudança de código, ainda que seja quantidade de níveis ou ainda que seja um único caractere dentro de um nível. Então, se tem exatamente igual o 155 e o 155 e está dando erro na SED, pode ir lá dentro do I-157, que ele está vazio e precisa de preenchimento. Esse é o principal erro da SED que tem acontecido agora nessa novidade. Mas ainda, tem uma outra coisa, professor, que tem dado erro, é porque, quando nós falamos, eu vou até adiantar um pouquinho, mas não vou chegar nela, que é a SEF. Quando nós falamos de SEF especificamente, ela vai atender a lei de 2014, a 12973, que trata de contabilidade tributária especificamente, os tributos lá, imposto de renda e contribuição social. O detalhe é que lá na SEF, como ele trata de regime de apuração, se você olhar a 12814 de 2013, você até 78 milhões de lucro presumido, passou disso é lucro real, são as duas que a SEF tem olhado com mais precisão. Ele vai entender o seguinte, lá na SEF não pode ter encerramento anual. O encerramento tem que ser trimestral, se for presumido, e se for real, por balanço, suspensão ou redução, tem que ser estimativa, tem que ser mensal. Esse detalhe ele é específico para a SEF. Por quê? Se nós olharmos o artigo 1179 do Código Civil de 2002, que é a Lei 10.406, ele fala que contabilidade societária eu fecho uma vez por ano. Então, a vida toda, antes da SEF, né, 2009, 2008 eu comecei a entregar o meu primeiro SPED contábil, nós nunca nos preocupamos em fechar a contabilidade trimestral ou mensal. Eu fazia o fechamento lá na SCD anual, sempre foi fechamento na SCD anual. Chegou agora a SEF em 2014, aí começou essas coisinhas, olha gente, está dando advertência na SEF falando que só tem um encerramento anual. Agora em 2020, o bicho pegou de vez, porque em 2020, quando eu vou recuperar, ele tem essa problemática aí, que é exatamente o saldo anterior. Um caso prático aqui, foi que a colega me mandou um e-mail falando, professor, eu não estou conseguindo entregar a minha ECD, porque ele está dizendo que o saldo final de 2018, lá no C155, não está batendo com o saldo inicial de 2019 no I-155. Professor, e está exatamente igual. O quarto trimestre que existe na ECD de 2018 está exatamente igual ao primeiro trimestre, ao janeiro de 2019, lá na ECD. E o senhor falou, eu vi aí no seu canal do YouTube, que era só olhar se o I-157 estava preenchido. E está tudo preenchido certinho, professor. Eu olhei os códigos que tinha em 2018 e tem em 2019, onde teve divergência, apenas naquelas contas, está tudo preenchido certinho. Por que ainda está dando erro? Eu falei, deixa eu ver o teu arquivo. E o ruim é porque você não tem tempo de atender todo mundo, né, Danilo? Acho que você é até igual a mim. Não dá para atender todo mundo. Falei, cara, deixa eu ver o teu arquivo. Ela estava bem desesperada. Quando eu fui ver o arquivo, o programa dela fez, na ECD, o encerramento de 4 trimestres e mais um encerramento de janeiro a dezembro, que é para atender a lei societária, o artigo 179 do Código Civil. Então, na ECD dela, tinha 5 encerramentos. 4 trimestral, que era para carregar certinho dentro da SF e não dar o erro na SF, porque se não tiver encerramento na ECD de lucro real, vai dar erro na SF. Então, eles se preocuparam com isso, tinha 4 encerramentos, mas também tinha um anual, que era para atender a contabilidade societária. Eu falei, olha, tá certinho a tua ECD. O teu programa até trabalhou bem. Só que tem um detalhe. Na hora que você vai alimentar o 1º de janeiro lá na ECD de 2019, ele vai buscar não o último trimestre de 2018, ele buscou
aquele de dezembro, ou a anual que você fechou. E aí tu vai ter que agora migrar todas as contas do quarto trimestre para esse, do quarto trimestre que estava lá dentro em janeiro de 2019, para esse encerramento anual. Ixi, deu uma trabalheira, muita trabalheira. Mas eu prefiro migrar. Não dá erro na ECD, mas ele dá advertência para cada uma das contas que você alimentou o saldo inicial em 2019 com o encerramento do quarto trimestre, em vez de alimentar com o encerramento anual. Então, são esses os dois principais erros que tem dado na ECD agora em 2020, referente a 2019. E eu acho até, Danilo, que um dos maiores problemas nossos é confundir as duas contabilidades. Tudo bem que elas hoje estão entranhadas. Contabilidade societária baseada no Código Civil são os livros do artigo 1180, que é o livro G, que é o Diário Geral, o R, o resumido, o A, o auxiliar, o razão e o outro que é a balança de suspensão, são os únicos aceitos pelo SPED contábil. Muita gente tem feito contabilidade de qualquer jeito, na hora de levar para dentro da ECD, nem o próprio livro G dá certo, porque o cara não tem estrutura técnica dentro do seu software para poder atender a lógica de lançamentos contábeis lá no I200 e no I250, baseado no plano de contas da empresa. O plano de contas da empresa, às vezes, é todo destruído. Então, hoje, para entregar a ECD 2020 referente a 2019, você precisa ter um plano de contas, mas, Ângelo, não precisa referenciar, né? Olha, por mais que diga que não precisa referenciar, eu acho, e é a minha concepção, que todo mundo deveria referenciar, porque fazer isso na SF dá muito trabalho. Se você acha ruim erro de SD, vai resolver erro de SF, porque eles são todos amarrados, porque na SD não existe, a única amarração que vai ter é do lançamento contábil com o saldo periódico, ou seja, o I-150 na verdade, o I-200 né, com o I-150 e também lá embaixo com o J005, J100, que é o balanço DRE, são as três amarrações. Saldo periódico, lançamento contábil e o balanço lá embaixo. São só essas amarrações na ECD. Mas na SF, se tu for lucro real, por exemplo, vixe, vai ter uma complicação gigantesca na SF, porque vai amarrar com a apuração lá no bloco M, se for empresa de lucro real, com o bloco L, com o bloco recuperado, que é a ECD anterior, com o bloco recuperado, que é a SF anterior, com o próprio K155 e KT55. Então, hoje, para a gente poder pontuar essa questão da ECD de novidades, se você tiver que entregar uma ECD e não dar conta de fazer o referenciamento, o mapeamento, já se prepara, porque vai ter mais trabalho na SF. É o que está acontecendo na prática aqui para todo mundo. Muito bem pontuado, professor. Realmente eu também tenho recebido muitas ligações e a gente tenta, né? O desejo da gente é poder ajudar todo mundo, mas realmente não tem como, né? A demanda é muito grande. Então, essas lives, esses vídeos que a gente posta, acaba diminuindo um pouco o trabalho e a gente conseguindo ajudar um número maior de pessoas. Então, realmente, eu também tenho recebido muitas ligações nesse sentido e, como o professor bem pontuou, essa questão do saldo anterior tem dado bastante problema e, principalmente, quando o professor diz que bate tudo, o saldo inicial, o saldo final de 2018 está batendo com o saldo de 2019 e ainda, por cima, ainda está dando outro problema no validador. Por exemplo, um problema que eu encontrei já em 2 casos que me ligaram é o erro NEG 69. O que está acontecendo? A pessoa recupera o saldo de 2018 em 2019, confere os saldos do balanço de 2018, o saldo da DRE de 2018 e os de 2019, vê que está tudo batendo e quando vai transmitir a declaração não consegue. E aí uma dica que a gente está dando, porque a gente sabe que sempre tem esses bugs no sistema, é fazer o quê? Você exclui, por exemplo, uma das soluções que resolveu o problema. Exclui a declaração de 2018, que via de regra ela já está dentro do sistema. Você importa a declaração de 2019 e recupera a declaração de 2018. E aí você está transmitindo que é uma beleza. E às vezes a gente tende a recuperar a declaração várias vezes em cima do sistema e acaba que você já tem resolvido o problema e você não consegue transmitir. Então, muitas das vezes é melhor reiniciar o processo do zero, exclui a declaração anterior do sistema, caso você tenha um backup, então exclui a declaração, gera a declaração de 2019, recupera de 2018 e aí você vai conseguir transmitir. Eu já tenho visto vários casos desses no próprio Google
o pessoal com esses problemas, então já tenho conseguido ajudar alguns. Essa semana já resolvi 2 casos desses também, que os colegas têm me ligado. Então, é um problema que está acontecendo bastante. Então, essas dicas valem, né? Porque às vezes a gente não consegue nem dormir tentando resolver esse tipo de problema. E é algo, né, professor, que o sistema não consegue demonstrar com clareza para a gente onde é que está o problema, né? É verdade. Então, essas dicas ajudam bastante. E a Manu, professor, está perguntando aqui o seguinte: numa empresa do lucro presumido, ela fez 2 perguntas, deixa eu ver qual foi a primeira dela. Uma empresa do lucro presumido, e aí é até bom a gente falar da questão da obrigatoriedade da ECD, que ainda tem muitos colegas que têm dúvida, né? Mas ela está perguntando assim: uma empresa lucro presumido, que é tipo L, né, livro caixa, ela é obrigada a enviar DRE e o balanço, ou seja, o P100 e o P150? É a pergunta lá da Manu. Lá na SF, né? Ótimo, olha só. Até para poder adiantar, tá? Vamos até dar uma pincelada. Recentemente, agora está acontecendo a Semana do Contador. Começou com a live do Felipe Guerra. Foi um show, né? Ele fez um mapa mental e um dos pontos que ele mais atacou foi isso daí, tá, Manu? Tem toda uma questão, mas primeiro vamos lá. Se nós falarmos, para poder responder de uma forma mais detalhada, se nós falarmos de ECD, ficou claro que na ECD, a Lei 8981 lá de 95, ela vai dizer que, lá no parágrafo 1º, né, do artigo 45, ele vai dizer que a empresa de lucro presumido só vai ser obrigada a ECD condicionada se ela tiver escrituração no livro diário, ou seja, se ela distribuiu aquele limite acima do permitido, que é o lucro presumido menos os impostos e contribuições. Então, é o que obriga ela a entregar a ECD. Então, eu sei o seguinte: se eu distribuir lucro acima do limite, ou fiz lá o livro diário, eu sou obrigado a ECD, vou ter que recuperar esse ECD lá dentro da SF. Lucro presumido, que é obrigado a recuperar a ECD na SF, de cara, ele já vai ter a informação, então, aí a informação do balanço da DRE lá dentro do bloco P. Só que tem um detalhe: quando a empresa ela é tipo livro caixa, tem 2 condições. A primeira é o limite lá de 1.200.000, né? Se ela faturou ou teve um faturamento anterior até 1.200.000, essa aí é a trava, ela não é obrigada a levar esse livro caixa, e ainda se ela passou disso, ela é regime de caixa, mas passou disso, ela vai entregar, então, a escrituração do livro caixa sem a necessidade de levar as demonstrações contábeis, balanço DRE. Então, você vai ficar atento ao perfil da empresa. Se a empresa ela faturou até 1.200.000 e ela fazia regime de caixa, então ela nem tem a obrigatoriedade de levar lá o livro caixa para dentro da SF, mas se ela fazia regime de competência, ela vai ter que levar lá para dentro da SF e não vai recuperar, na verdade não vai informar o balanço DRE. Mas se ela passar de 1.200.000 e ela fazia lá, mesmo sendo o livro caixa dela, passou de 1.200.000, ela vai trazer para dentro da SF. E essa informação é interessante. Até acho que deveria ter sempre, tá, Manu? Ainda que não fosse obrigado, deveria entregar o balanço DRE dentro do bloco P. Porque se você vai fazer dentro do bloco P, dá para fazer ele até de forma manual. Eu acho que era mais interessante. Mas sim, o limite é 1.200.000, tem que ver quanto que ela faturou lá no ano passado e que forma que ela escolheu. Eu tô falando que foi caixa mesmo. Regime de caixa, né? Não só o livro caixa, mas regime de caixa. Então, escolheu o livro caixa, regime de caixa, e não tem 1.200.000, ela não tem a obrigação de levar o balanço DRE. É bem importante isso, né, professor? Que a gente recebe muitas dúvidas, né? Eu acho que a gente pode até resumir aqui, até para que já tem outras dúvidas aqui, mas para o pessoal poder se situar um pouquinho, na questão da obrigatoriedade da ECD, que ainda tem alguns colegas que têm dúvida, eu recebo essas ligações da obrigatoriedade da ECD e da obrigatoriedade da SF. Então, a gente separar isso em 2 pequenos momentos, né, pessoal? Então, a ECD, eu costumo até dizer que no manual, eu até analisei o manual recentemente, e ele traz a consolidação da 1774 e das suas respectivas alterações. Então, a gente tem que olhar de que período a gente está falando, porque às vezes o colega liga perguntando, por exemplo, se uma imunisenta estava obrigada em 2016, 2017. A regra já é diferente do que está lá no manual atualmente. Então, a gente tem que verificar a legislação. Então, na 1774, ela vem dizendo que são obrigadas as imunes isentas, já a partir do ano calendário 2018, as que recebem recursos acima de 4.800.000, não é isso?
teve a alteração na 1774, então as imunes isentas que recebem valores acima de 4.800.000, elas estão aí obrigadas a exceder. Lucro real são todas, não tem dúvida, né, professor? Lucro real bem pacificado, não tem o que questionar, mas o problema, como o professor disse, foi a lucro presumido. E aí, pessoal, a gente tem que separar a ECD da ECF na hora de interpretar as coisas. Então, para saber se você vai trazer uma ECD lá para a ECF, primeiro você volta para a norma da ECD, a norma contábil, e examina se você é obrigado ou não. Então, como o professor Ângelo bem mencionou, quem são as empresas do lucro presumido obrigadas a ECD? É aquelas que não se atêm à prerrogativa do caixa ou as que distribuem o lucro acima da regra de presunção. E simplificando, você pega a receita bruta, multiplica pela presunção, se for serviço, 32%, reduz o valor de PIS, COFINS e imposto de renda de CSL, e aquele valor que você pode distribuir. Então, essa seria a regra aí do lucro presumido. E das imunes isentas, a partir de 2018, ano calendário 2018, 4.800.000. Para baixo, é 1.200.000. Então, essa é a regra de obrigatoriedade da ECD, não é isso, professor? Exatamente, viu, Danilo? Exatamente isso. E até, só para poder complementar, eu tenho recebido, inclusive, empresas do Simples com notificações. Empresas do Simples receberam notificação do ano passado. Mas, Ângelo, eu sou Simples Nacional, não entrego a ECD, né? É só presumido real. E eu vi que imunizenta estava obrigado a entregar. Eu falei, cara, tem essa questão do lapso temporal. Você tem que ver a partir de quando você está sendo cobrado. Porque daí, quando veio já aquela lei complementar, o 55 de 2018, que alterou o Simples Nacional, ela já trouxe o tal do anjo amigo, o aporte de capital. A partir de agora, 2018, então na entrega que você fez lá em 2018, referente a 17, já teve obrigatoriedade também para o Simples Nacional. A maior preocupação do pessoal hoje é lucro presumido. Lucro presumido, eu distribuo lucro, e esse lucro que eu estou distribuindo, será que ele passou ou não passou do limite? Às vezes, até vou de novo usar aí a fala do Felipe, na verdade, os caras nem têm lucro, eles estão distribuindo um lucro que nem aconteceu. Então, não é uma distribuição de lucro, é uma adivinhação mesmo de lucro, né? Se nós olharmos, e o que me preocupa, professor, é que se nós olharmos lá uma solução de consulta que tem na Receita Federal, que é número 3, ela vai dizer que, e é muito preocupante quando ela fala que eu tenho que atentar para o período de constituição do lucro. Então, se eu estou distribuindo lucro agora, em 2019, numa ECD de lucro presumido, então eu deveria entregar a ECD de lucro presumido porque eu distribuí lucro acima do limite de presunção, essa regra de presunção. Aí, quando nós olhamos a solução de consulta, número 3, ela vai remeter ao fato gerador da constituição do lucro. Me preocupa muito, porque se o lucro é de 2015, existe 2015, a empresa deu lucro, o cara guardou como lucro acumulado dentro do balanço dele para não seguir a regra da 1638, com a alteração que não deve mais manter a conta de lucro acumulado para as SAs, de capital aberto ou fechado. Então, imagina que ele tem aí a conta de lucro acumulado desde 2015, ele tem um lucro, e agora em 2019 ele distribuiu esse lucro. Se nós olharmos essa solução de consulta, ele diz que eu devo entregar esse CD referente ao período da constituição do lucro que está sendo distribuído agora acima do limite de presunção. Isso dá uma dor de cabeça muito grande, porque ninguém entregou a ECD quando constituiu o lucro. A entrega foi quando eu distribuí acima da regra de presunção, é que eu entendo que tem obrigatoriedade. Mas a solução de consulta traz essa armadilha jurídica. Então, hoje, lucro presumido, quando fala de ECD, é muito mais problemático do que o pessoal que é imune e isenta, do que o pessoal que é Simples Nacional. Ainda assim, tem que ter muito cuidado em relação às imunes e às isentas, porque a alteração, como você acabou de falar, ela é de 2018. Naquele limite que era pequenininho, 1.200.000, ele ficou atrelado a outra coisa quando fala de livro caixa, lá na SF. Aqui no ECD, ele diz que o limite travado mesmo para o pessoal imunizante é 4,8 milhões. Se for a partir dos 4,8 milhões, é que está obrigado a entrega da ECD. Então tem que ter esse cuidado mesmo de... Primeiro, eu escuto muitas perguntas, Danilo, assim, mas eu tinha uma empresa que era presumido, virou real, eu estava obrigado, falei, cara, vamos devagar. Quando que você era presumido, quando que você era real, quando você era presumido, qual era o tipo de contabilidade que você fazia. Então, tudo isso influencia na entrega da ECD. E aí, se você era nesse ano de 2019 agora, lucro real, na verdade, 2019 a empresa era lucro real porque ela ultrapassou o limite em 2018. 2018 ultrapassou o limite.
2019 é lucro real, mas não ultrapassou o limite. Ó, então, o cara faz uma confusão. Se eu olhei o meu faturamento de 2019, não passou de 78 milhões. Significa que eu sou presumido. Lá em 2018, eu já era presumido, só que eu passei de 78 milhões. Cara, então, em 2018 que tu passou de 78 milhões, tu era presumido, mas em 2019, com o reflexo de 2018, você era lucro real. Aí, se tu não passar do limite, é que tu volta a ser presumido no outro ano. Ainda tem esse controle. Se tu não tiver esse controle, tu vai estar aí entregando a empresa no período errado. Está entregando lá, então, 2018, quando tu era presumido, e 2019, que tu era real, tu não está entregando. Esses cuidados tem que ter para não entregar quando não é obrigado e deixar de entregar quando não é obrigado. Quando é obrigado, vai gerar multa do mesmo jeito. E um ano não obriga o outro, né, professor? Eu posso ser obrigado num ano e no outro não, né? Então, eu tenho que analisar ano a ano, a situação da empresa. E ainda falando de obrigatoriedade, a gente ainda tem um caso, né, professor? Na verdade, não é obrigatoriedade, das empresas que querem mandar a contabilidade de forma facultativa, né? Então, você pode enviar também a ECD sem a questão da multa de forma facultativa. A gente já soube de alguns casos, né, professor, que mesmo de forma facultativa, às vezes gera uma multa, né, porque entregou fora do período, mas essa multa é facilmente derrubada, porque a própria 1774 fala que se eu mandar minha ECD de forma facultativa, não estou obrigado por nenhum das normas que a gente já falou anteriormente, eu estou aí livre de multas, né? Verdade. Verdade. Inclusive, a multa já é uma coisa boa, viu, Danilo? Porque ela caiu naquele começo lá em 2009, 2010, o pessoal começou a brincar, era 5 mil por mês de fração. Essa multa de 0,5%, apesar de ser sobre o faturamento, ela traz limitações, inclusive, né? Se o cara tomar multa porque entregou, eu acho até mais preocupante, e aí, conversando com alguns colegas professores do IPOG, alguns da Polícia Federal, tem um até que é de Fortaleza, que é um cara que eu respeito muito, que é o Elano, que já foi diretor da Interpol. A gente conversando assim, o detalhe é o seguinte, é porque se você olhar o artigo 113 do Código Tributário Nacional, que traz duas obrigações, a principal e a acessória, é a acessória que faz a homologação da arrecadação tributária, esse faturador e base de cálculo, por mais que eu pague o imposto, essa é a obrigação acessória que eu estou entregando agora via SPED, de maneira digital, SDSF, é que vai validar. Então, as multas, de fato, a obrigação acessória ela acaba sendo mais cara. Agora, você está desobrigado quando você vai entregar de forma facultativa, só que tem que atentar que a multa agora ela é sobre o faturamento. Aí a minha maior preocupação é porque dentro da 837,90, no artigo 1º, inciso 2º, ele fala que é crime contra a ordem tributária. Olha só o medo. É crime contra a ordem tributária tu deixar de entregar uma obrigação acessória ou entregar ela com informações omitidas ou inexatas. Então isso acaba levando para a Receita uma multa de 5% sobre o valor omitido ou inexato, e uma multa de 0,5% sobre a não entrega. Ou seja, entregar de qualquer jeito é pior do que não entregar. É pior do que não entregar, verdade. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, né, professor? Manu, essa pergunta que você está falando, a Manu está só complementando aqui a pergunta dela, pessoal, professor, estou só passando aqui a dos outros, que ela está falando da empresa tipo L, né? Depois a gente vai explicar um pouco melhor, da empresa tipo L, que é regime de competência, se é obrigado ao P100 e ao P150, né? Manu, você é obrigado. Se você é competência e passou de 1.200.000, que deve ser o teu caso, então você vai entregar na SF o P100 e o P150 com balanço DRE. Aí a colega Bruna, ela está fazendo a seguinte pergunta, professor. Boa tarde. Para retificar a escrituração do ano de 2018 com a tributação do cliente errado, como deve proceder? E aí, falando de contabilidade, ECD, é até bom a gente não utilizar essa nomenclatura retificar, mas substituir. Exato. Eu, Danilo, até só para poder, rapidinho, para ela poder entender, assim, hoje é um dos problemas, porque, e de novo eu pego o conceito dos colegas, tá? Quando nós entregávamos o livro diário, eu lembro que nós entregávamos o livro diário na junta, separava lá um dia inteiro a impressora para poder imprimir até 500 páginas, um toner, porque se acabasse. Quando eu mandava para a gráfica que vinha com capa dura, eu lia para a junta, pronto, ali ele era tipo o livro do Harry Potter, um livro que ninguém mexia, era um livro que ninguém mais podia pegar. Em empresas, inclusive, enrolava no plástico filme aqui para não mexer nunca mais nesse livro, só o auditor pedir. Gente, aquele livro não cabe retificação. O livro diário, tipo G, ele não pode ser passado corretivo e retificado. Ele precisa ser substituído se tivesse de fato errado. Então eu precisava mandar outro livro para a junta, se tivesse errado o livro de papel. A ECD é a mesma coisa, ele vai chamar de substituição. Eu preciso substituir um livro.
Agora, substituir, eu nunca nem oriento, tá, Danilo? Eu acho assim muito chato, porque para substituir, primeiro, se a empresa for aquela de grande porte, que passou de 300 milhões, ela é obrigada a ter auditoria da CVM. O auditor vai ter que assinar o negócio também, o auditor vai ter que dizer quais foram os termos pré-acordados lá no J801, e o auditor nunca quer fazer isso, que ele fica com medo de aquele erro estar dentro da amostragem dele. A própria Receita diz assim, gente, se você puder usar lançamento extemporâneo, lá dentro do I200, quando tu vai fazer lançamento, se ele te pergunta se é normal ou extemporâneo no encerramento, se você puder um extemporâneo que, em vez de alterar qualquer que seja lá a situação, for dentro do patrimônio líquido, por exemplo, tu pode usar uma conta da 11.638 de 2007, que até essa conta existe desde a 6.404, 76, que é uma conta chamada ajuste de exercício anterior. Se por acaso for alguma coisa que tu possa usar bem ali, então não precisa substituir. Agora, se não, você vai influenciar na tributação, e ainda tem um detalhe, tá? Ó. Influenciar na tributação é problemático porque, imagina só comigo aqui, vamos conjecturar junto, em 30 segundos. Imagina que foi a pessoa lá do ponto de venda que emitiu as notas fiscais com NCM errado, com CST errado. Mas não tem nada a ver com o SPED contábil. Tem porque, se essa informação foi errada em uma nota fiscal XML, para dentro da FD que tu entrega aí mensalmente, então aquele faturamento, ele está errado. Imagina que a tua empresa é de um presumido e o cara colocou lá um CFOP referente a serviço quando deveria ser venda. Um NCM de um produto que é monofásico, quando na verdade ele não era monofásico. Influencia. Ou na FD ICMS-PI, influencia, ou na FD contribuições. E ainda ficaram faltando algumas notas. A SCD nada mais é do que essas notas fiscais virando lançamento contábil. Eu tive um problema bem aqui em Brasília de uma cliente que o cara lá do software falou para a vendedora assim, ó, para você não perder tempo na hora de emitir a nota, vamos colocar que todas as notas são à vista, porque tu tem que responder se é à vista ou se é à prazo, tu vai ganhar tempo. Danilo, 5 segundos. Aí o cara travou, então todas as notas foram à vista. Ela me trouxe lá, a dona da empresa me trouxe a notificação com 9 auditores, um supervisor e 9 auditores. Falando assim, olha aqui, Ângelo, eu tomei essa multa, eu falei, não é multa não, é notificação do SPED contábil. Ela, mas o meu SPED contábil está certinho, você validou. Eu falei, não é que eu validei, eu dei uma olhada lá e eu vi que ele está com a estrutura toda direitinho. Só que vamos ver o que é essa multa no SPED contábil? Aí fomos descobrir o que era. Danilo, na verdade, o cara da Receita perguntou assim, ó, como é que lá na tua FD, contribuições, na tua FD ICMS-PI, todas as notas são à vista e aqui na SCD, o saldo do caixa do banco não bate com esse faturamento à vista. Ainda com problema, porque se toda nota é à vista, tu já tem fato gerador da retenção do PIS da COFINS lá na FD, contribuições que tu já aproveitou. Falei, cara, o problema não foi na SCD, não foi nas AFDs, o problema foi lá dentro da nota fiscal, porque o cara do sistema travou tudo para ser à vista. Olha o problema. Então a Receita mandou emitir carta de correção eletrônica para todas as notas do ano e retificar toda a FD ICMS-PI, toda a FD contribuições, e aí teve que substituir o livro da SCD. E lembrando que agora em 2020, a SCD de 2018 entrou na SCD 2019, ou seja, a de 2020 tem a do ano passado, e lá na SF ele recupera a SCD desse ano, que já tinha recuperado a SCD do ano passado, ou seja, está tudo amarrado. Então, substituir é só se você realmente precisar. E aquela história, né, professor, também, a norma contábil não orienta você substituir SCD por conta de lançamentos contábeis, né? Lançamentos contábeis, realmente, a gente tem que fazer lançamento extemporâneo. E os ajustes a gente vai fazer de apuração lá na SF, né? Então, via de regra é isso. E que a gente vê na maioria que acontece realmente a substituição de SCD por conta de lançamento contábil, né? Então, isso gera uma segurança muito grande, falando aí de substituição. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque tem que ser utilizado os lançamentos extemporâneos no outro ano, se o motivo for lançamento contábil, né? Então, na questão de substituição. Verdade. Bom, a Giane está dizendo aqui que o sistema não leva o balanço patrimonial e DRE, só leva o livro caixa. Isso pode ser uma parametrização do teu sistema, Giane. Aí tem que conversar com o suporte, porque vamos imaginar o seguinte, como o professor Ângelo falou, se é tipo L e é regime de competência, e você não, ou seja, você não está obrigado à contabilidade, o P100 e o P200, o P150, que é o balanço, e a DRE, você tem que trazer ele. Ou você preenche o manual, ou você traz do teu sistema. Então, se você não tem essa informação no teu sistema, ele não vai gerar.
Por quê? Porque o livro caixa ele vai ser a movimentação do caixa equivalente de caixa, né? Ou seja, o disponível. Mas ele não vai trazer a tua estrutura do balanço e a tua estrutura do DRE se você não tiver essas informações no teu sistema. Não tem como ele gerar. Aí, realmente, só você fazendo manualmente. Então, eu conheço o sistema, então eu acho muito difícil que o sistema não gere isso. Então, pode ser um desses problemas, ou parametrização, ou mesmo essa informação não está dentro do teu sistema, então realmente não vai ter como ele gerar essa informação. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui, professor, se a gente pode passar. De SCD, professor, então, tem uma pergunta também que o pessoal está fazendo muito, por exemplo, na recuperação da SCD do ano anterior, se a empresa não estava obrigado a SCD do ano anterior, dá algum problema? Não, ele tem dado aviso, né? Você não recuperou a SCD do ano anterior. Verifique se você, até não é bem essa frase, mas verifique que você está obrigado, né? Ele só te pergunta se você de fato não tinha que recuperar. Mas ele passa normalmente, tá? Se não estava obrigado a SCD do ano anterior, mesmo assim, gente, aquele aviso permanece. A Receita não faz a validação. E até volto para umas 3 falas atrás, quando o Danilo sugeriu, e são as manobras, a gente acaba fazendo manobra, né? As manobras para poder agilizar a nossa vida, tirar da base o 2018 e trazer de novo 2018 quando você é obrigado. De fato, quando você é obrigado, tem que fazer. Até teve aqui, Danilo, um caso em que a gente precisou recuperar, sugerir para o pessoal, recuperar lá do Receita Net BX. Falei, gente, é o seguinte, se está dando um erro aqui em alguma coisa, é um parâmetro muito pequeno. E o programa foi corrigido agora. Você viu? Dia 22, hoje é 24, né? Na quarta-feira, saiu a nova versão falando, a gente corrigiu aqueles bugzinhos da recuperação. Porque quando você recuperava, ele validava o arquivo, mas na hora de transmitir, ele dizia que o arquivo não existia na base da Receita. Falei, gente, para resolver isso, faz assim, ó. Tira esse arquivo daí de dentro, vai lá na base da Receita, no Receita Net PX, busca o arquivo e recupera ele, que daí ele resolve. E resolveu quando fez isso, mas foi a única forma. Agora, se eu não sou obrigado, se eu entreguei de forma facultativa ou não entreguei, ele vai me dar um aviso perguntando, né? Gente, de fato, você não era obrigado? Se fosse, traz ela, né? É só isso que ele vai te dizer. Pessoal, um alôzão aí para todo mundo. O pessoal de Vaza Alegre está mandando aqui um alô. O professor Rondinelli, toda a comissão do SPED, todos os colegas, Fernando, grande amigo. A gente não tem como aqui falar com todo mundo, mas sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Professor, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Boa, rapaz, boa mesmo. A gente tem menos de 15 minutos. A professora Patrícia Alves aí também. Um grande abraço. Então, professor, eu acho que a gente já pode entrar na SF, a gente tem alguns problemas que está acontecendo bastante, que é quando tem mudança de plano de conta, né? A função lá do I-157. O professor poderia falar um pouquinho para a gente passar logo para a SF? Sim, claro. No caso da ECD, é só isso, tá? Quando eu recupero a ECD do ano anterior, mesmo que esteja certo, o 155 e o I-155, mas teve um probleminha de mudança de plano de contas, ou até mesmo dentro do mesmo plano de contas, eu resolvi reestruturá-lo, eu sou obrigado a preencher o I-157. O I-157, né, nada mais é do que um de para. Ora, esse código aqui, que tinha em 2018, agora é esse código que tem em 2019. O saldo é esse aqui. Então, a conta, mesmo que a nomenclatura não mude, mas se mudou alguma coisa no plano de contas, eu preciso fazer. Nós já fazíamos isso quando mudávamos de contador. Então, eu já tinha que informar qual era o saldo da minha empresa referente àquele contador passado. Onde é que estava lá no contador passado? Sabe onde é que mais acontecia? Quando o cara tinha, por exemplo, uma conta sintética de cliente ou de fornecedor. E eu uso uma conta analítica para cada, isso é hipoteticamente, tá? Eu uso para cada fornecedor e para cada cliente uma conta. Em vez de criar subcontas, eu crio uma conta. Eu vou ter que pegar esse de para, tá? Essa conta cliente desse contador antigo representa um pouquinho aqui em cada analítico meu desse ano. É isso que tinha que acontecer e está acontecendo agora na ECD 2020. Tu tem que recuperar e fazer essa relação de para no I-157, senão ela não passa de jeito nenhum. Senão não passa, né? Então, se eu tiver uma conta caixa lá, por exemplo, uma rúbrica da conta caixa, e eu mudar, por exemplo, do código final 01 para o código 02, eu tenho que ir lá dizer nessa conta nova, lá embaixo, no I-157, que o saldo inicial estava lá na conta 01, para que o sistema possa validar essa informação, não é isso? Exatamente. Teve até, Danilo, aqui o caso de 10. A empresa aqui, ela mudou 10. Então, a conta analítica, ela era 001. Ele colocou agora para poder aumentar, porque 001 só vai dar um limite aí de 100, né?
sem contas. Então, agora o plano de contas foi atualizado e é 0001. Teve mais um zero. Aí, só por causa disso, todas as contas precisaram do I-157. Só por causa desse zerinho. Então, a gente não pode deixar para a última hora, né, professor? É verdade. Às vezes, né, mas não pode deixar para a última hora, que um problema desse daí pode acabar pegando a gente de surpresa, né? É verdade. E, inclusive, essas mudanças que teve na DRE, né, da questão do T e do D, né, de total e detalhe, né, que a gente tem que formar, também tem dado bastante problema, né? Tem mesmo, Danilo, porque nós estávamos acostumados ao terceiro nível já ser o nível de detalhe, né? Então eu tinha lá ativo, que é 1, era o sintético, 1.1, que é o circulante, era sintético, e os dois era total, né? Totalizador. Quando chegava no disponível, por exemplo, eu já jogava um detalhe lá dentro, né? 1.1.1 disponível, ele já entendia que era um detalhe, né? Agora ele está trazendo mais detalhe mesmo, né? Está amarrando, na verdade, tá, Danilo? Ele está amarrando porque vai dar um impacto gigantesco na SF. E até para poder te passar, deixa eu só concluir com isso aí. Tem uma colega lá de São Paulo, que é minha parceira, inclusive, em algumas consultorias, que é a Fabiana Matos, ela falou assim, Ângelo, não tem como. A melhor forma é você pegar a ECD, antes de transmitir ela, validar ela dentro da SF. Antes de transmitir a ECD, já está pronta para transmitir. Valida ela na SF para ver se a SF dá erro. Se a SF der erro, aí então tu pode voltar a arrumar a ECD. Para não ter depois que substituir por uma bobagem, né? Então tem isso, tá? Tem mais questão de parâmetro do que da contabilidade societária ou tributária representada nessas obrigações acessórias. E são dicas valiosas, professor. Eu sempre digo isso também. Foi obrigado a ECD, não transmita a ECD antes de validar na SF. Ano passado, por exemplo, eu dei uma consultoria para uma grande empresa, a gente passou 2 dias, todo o setor, para descobrir 2 erros no SF. Só para você ter uma ideia. Então, foi todos os contadores, toda a equipe, a gente passou 2 dias para encontrar 2 erros. Então, pode pegar de surpresa e muitas das vezes vem por conta da própria ECD, que a gente mandou sem validar na SF, e a SF, apesar da ECD ter atualizado, mas a SF é muito mais inteligente que a ECD. Então, os cruzamentos da SF são muito mais pesados. Então, quem é obrigado a ECD, dá uma olhadinha, valida antes na SF, antes de transmitir. Professor, como a gente tem pouco tempo aqui, eu acho que a gente deveria falar um pouquinho da obrigatoriedade da SF, que ainda tem colegas, apesar da gente ter um pouco mais tempo, então a gente consegue fazer uma segunda live, um segundo momento sobre SF, né? Mas tem muita gente que ainda tem dúvida na obrigatoriedade da SF. Quem é que está obrigado à SF? Pronto, vamos lá. Inclusive eu tenho até uma questão muito interessante em relação à SF, porque ela tem mais blocos do que qualquer outro, né? Eu acho que só perde para a FD e CMSPI por causa da junção agora do bloco K. Mas na SF, o que mais assusta o pessoal é aquela quantidade de blocos. Falei, gente, começa assim, para ficar mais fácil, eu vou dividir só por regime de apuração. Lucro real, ele acaba tendo mais blocos, porque lucro real ele tem que recuperar a ECD, a SF do ano anterior, que já vem com a ECD. Então ele vai trazer as duas informações dentro dela, né? A ECD e a SF também. Bloco C e bloco E. Então o lucro real é obrigado sempre, né? Lucro real, esse é o que a Receita mais quer olhar. O que mais tem dado erro comum dentro da ECD de lucro, SF de lucro real, M010 e M410. Então, primeiro, vamos lá. Obrigatoriedade. Lucro real, sempre. Lucro presumido, sempre. Imunes isentas, sempre. Ué, mas todo mundo sempre? Tecnicamente, ele diz assim, ó, como é contabilidade tributária, ele quer receber essa informação. O detalhe é que, e agora de trás para frente, imunes isentas, elas não precisam recuperar ECD se elas não tiveram aquele faturamento de 4,8 lá no ano anterior e foi obrigado a ECD. Então, lucro, o pessoal que é imune isenta entrega só a informação do seu livro caixa, e aí entrega mesmo o bloco Q, que é o livro caixa. Se por acaso ela tiver aí a regra de obrigatoriedade de informar o bloco U, é só mais um bloco que ela vai ter dentro da SF com a informação do imposto de renda e contribuição social no bloco U, que é onde inclusive entra o balanço e a DRE no U100 e no U150. Então, imunes isentas vão entregar livro caixa. Se ela for obrigada a ECD, é que ela esquece o livro caixa e vai ter que entregar recuperação da ECD, recuperação da SF e ainda preenche K155 e K355, que é informação de conta patrimonial e conta de resultado. Pessoal que é lucro presumido, a mesma lógica, né? Se ele não tem, que é o caso aí da Manu que falou, né? Ela tem, olha, eu faço o livro caixa. Se eu faço o livro caixa, eu recupero então o livro caixa, que é o bloco Q, a recuperação do livro caixa, inclusive,
ela nem é editável, não dá para editar, manobra de todo mundo. Eu até parei com isso, tá? Toma muito tempo e todo mundo fica viciado. Era pegar o TXT e a gente fazer o livro caixa dentro do TXT, só com 4 lançamentozinhos bonitinhos, para poder deixar cada trimestre certinho na ECF de livro caixa do lucro presumido, quando ela passou de 1.200.000. Então, essas manobras dentro do TXT não é legal. O legal é vir do teu sistema. Aí teria só o bloco Q e o bloco P. O bloco P, se ela está fazendo competência e não caixa, na hora de escriturar lá dentro da contabilidade dela, ainda que não tenha THSD, ela vai ter o P100 e o P150 para ser preenchido. E ainda, o pessoal que é de lucro presumido, que foi obrigado a exceder porque distribuiu lucro acima do limite, ele não recupera o livro caixa, ele recupera a ECD do ano e a SEF do ano anterior e preenche K155, KP55. Então, o presumido e muniz isentas são obrigados. Simples Nacional, esse não é obrigado. O que vai ter é a SCP entregando de forma separada da ostensiva. Né? A SCP ela entrega mesmo separado da ostensiva, até tem dado problema na ECD também. Agora, lucro real, quando fala de obrigatoriedade, e aí eu tenho até, dentro do canal do YouTube, acho que eu gravei 2 vídeos até agora sobre SF, falando exatamente disso. M010 e M410. M010, problema, porque se nós olharmos, lucro real ele vai atender ao artigo 260 e 261 lá do decreto 9850 de 2018, né, que é a substituição do decreto 3.000, ou seja, acabou agora o regulamento de imposto de renda está atualizado. No 260, ele fala lá que eu tenho que adicionar despesas que eu não deveria ter, e essas despesas, elas são despesas indedutíveis, que é o caso de multa de trânsito, alimentação de sócio e brindes. Agora, eu posso excluir também quando eu tenho dividendos recebidos, por exemplo, e aí tem uma regra para isso, mas tem uma coisa que dá muito erro lá na SF de lucro real, principalmente lucro real, que é o que eu mais gosto, é lucro real, dá muito erro na SF de lucro real, por quê? Porque lá no lucro real, a gente tem o M010 e o M410 com a informação do prejuízo fiscal. E é isso que o pessoal não tem preenchido, Danilo. Tecnicamente, até numa outra live, a gente detalha muito mais, que o nosso tempo já está indo embora bem aí. Ó. Fica à vontade. Pessoal, a gente tem 2 minutos, né? Mas se Deus quiser, a gente vai ter uma nova oportunidade aí de falar sobre a SF também, porque é um tempo muito vasto, mas a gente tem muita pergunta. Então, do lucro presumido, eu costumo até separar, professor, só para a gente finalizar e eu passar a palavra para o professor se despedir do pessoal. Perfeito. Que a SF eu divido em 5. Primeiro, o tipo L, né? Quando ela não está obrigada a mandar a contabilidade, então ela mandou a contabilidade de forma facultativa, ou seja, não mandou a contabilidade. Quando ela mantém o livro caixa, mas não está obrigada a mandar, porque não ultrapassou 1.200.000, e quando ela é obrigada a enviar o livro caixa, que ela ultrapassou o valor de 1.200.000, né? Então ela é obrigada a preencher o tipo Q. E o tipo C, que, ou seja, ela é obrigada à contabilidade, ou que ela quer mandar na SF a contabilidade de forma facultativa, mas não é aconselhável pela Receita. A própria Receita Federal, para quem já consultou, né, ela já mandou que ela não quer receber a ECD dentro da SF de forma facultativa. Mas tem gente que manda. Então, a lucro presumido acaba sendo 5 possíveis casos, né? Então, exatamente, complica um pouco a nossa vida. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos e eu vou passar a palavra ao professor Ângelo, que com certeza a gente vai ter novas oportunidades aí com outros membros da comissão e o professor também para falar aí dessas outras declarações. Fica à vontade, professor. Eu quero só me despedir com um agradecimento de novo, Danilo. Conta comigo, eu falei que a gente é um time mesmo, contador é para se defender, para se ajudar. Essa coisa de competição não existe no meio contábil. Então, estamos juntos. Pessoal que acompanha, contador Ângelo Costa, tanto o canal do YouTube quanto o Instagram, tenho postado algumas coisas lá e compartilhado, inclusive tem vídeos lá sobre a própria CF, que são essas questões. Mas fica à vontade aí para me convidar, eu sou chato. Me convidou, eu estou com certeza junto, tá, Danilo? Obrigado aí, obrigado pessoal da comissão. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos do CRC, a Augusto, ao presidente Robson, a todos aí do CRC. Um grande abraço a todos vocês.